Boa tarde, meus amados e queridos irmãos, prezados amigos e ouvintes que nos dão a alegria e a honra de mais uma vez podermos compartilhar a santa e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus. Quero cumprimentar a todos com a graça, a paz, as alegrias e as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, gostaríamos de gastar algum tempo falando acerca de um dos temas mais importantes do cristianismo. Normalmente, quando nós estudamos teologia sistemática, que trata de todas as doutrinas, a primeira parte ela é dedicada a este tema, da qual eu gostaria de, nesta tarde, poder falar ao coração de todos os ouvintes. Nós vamos estar tratando do tema a nossa fonte de crescimento. A nossa fonte de crescimento. E vamos ler inicialmente Atos, capítulo 19, versículo de número 20, que diz assim o texto sagrado. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O Dr. Payson, ao falar da importância da presença efetiva das Escrituras Sagradas em nossas vidas, diz que a destruição deste livro, isto é, a destruição da Bíblia, como já tentaram fazer os inimigos da felicidade humana, nos deixaria profundamente desconhecedores do nosso Criador, da criação do mundo que habitamos, da origem e dos progenitores da raça, como também do nosso futuro destino, e nos subordinaria para sempre ao domínio do capricho, das dúvidas e da concepção visionária. Nos privaria da religião cristã, com todos os seus confortos espirituais, esperanças e perspectivas animadoras, e no lugar desses, nada nos deixaria, a não ser a penumbra triste da infidelidade e as monstruosas sombras do paganismo. Devoraria e despovoaria o céu, fechando para sempre suas portas contra a miserável posteridade de Adão, restaurando ao rei dos terrores o seu aguilhão. Para quem não sabe, quem é o rei dos terrores? É a morte. E nos deixando a nós um triste destino. Mas não há razão de andar às cegas, nas dúvidas e no ceticismo, porque existe um livro que é, sempre foi e continuará a ser a nossa fonte de crescimento. A Bíblia, as Escrituras Sagradas. A Bíblia é a nossa fonte de crescimento porque, primeiro, ela é a palavra de Deus. Afirmo, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não simplesmente contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, o apóstolo assim afirma: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra.
Quando Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, ele está afirmando que toda a Escritura nos foi dada pelo sopro de Deus, conforme lemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isto é, a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente humana, pela qual os profetas, apóstolos e escritores sacros foram habilitados a exporem a verdade divina sem nenhum erro. Repito, sem nenhum erro. É razoável concluir que Deus inspirasse os seus servos a arquivarem estas verdades, verdades que não poderiam ser descortinadas pela razão humana. E, finalmente, é razoável crer que Deus tivesse preservado por sua providência os manuscritos das Escrituras bíblicas e que tivessem influenciado a sua igreja a incluir no cânon sagrado os livros que fossem divinamente inspirados. No texto que nós acabamos de ler, de 2 Timóteo, Paulo também apresenta naquele texto as 5 principais utilidades das Escrituras, aonde ele ressalta dizendo: é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça e para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus. Segundo, porque a Bíblia é a nossa fonte de crescimento? Porque ela é a verdade. Em João capítulo 18, versículo 38, encontramos uma pergunta que muitos teólogos, muitos estudantes das Escrituras concluem como sarcástica de Pilatos a Jesus. Diz lá o texto: disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Jesus já havia tratado deste tema algumas vezes com os discípulos, conforme podemos conferir em João 8:32, no qual ele afirmou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em sua oração pelo colégio apostólico, em João 17:17, o Senhor também afirma: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus não é simplesmente verdadeira, mas ela é a própria verdade, ela é o padrão definitivo da verdade, ela é a definição final do que é e do que não é verdade. Verdade é o que Deus diz, e na Bíblia temos o que Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, disse, lá em João capítulo 5, versículo 39, aonde ele recomenda: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em terceiro, a Bíblia é a nossa fonte de crescimento, porque ela é viva e é eficaz. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o autor assim nos informa: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. As Escrituras Sagradas têm uma função primordial: falar ao coração do homem.
É Deus que fala no homem. É Deus quem fala pelo homem. É Deus quem fala como homem. É Deus que fala a favor do homem. A Bíblia tem produzido os resultados práticos, tem influenciado a civilização, transformado vidas, trazido luz, inspiração e conforto a milhões e milhões de pessoas. E sua obra ainda continua, porque ela é viva e é eficaz. Em quarto, a Bíblia é a nossa fonte de crescimento, pois ela é o alimento espiritual da alma. No livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16, o profeta declara: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. O pão é um dos alimentos mais antigos da história da humanidade. Entretanto, é um dos alimentos mais apreciados pela população atual. Enquanto os homens tiverem fome, desejarão o pão para satisfazer o seu corpo físico. Igualmente, as Escrituras Sagradas é um dos livros mais antigos já escrito, porém, é o livro mais atual e mais moderno. A alma humana que desejar verdadeiramente ser alimentada, nunca o poderá dispensar, enquanto anelarem por Deus e pelas coisas eternas, desejarão a Bíblia, pois ela é o alimento espiritual das nossas almas. Em quinto, a Bíblia, ela é a nossa fonte de crescimento, pois ela é o selo de qualidade do obreiro aprovado. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo assim instrui o seu filho na fé, pastor Timóteo, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de quem não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus apresenta aquele líder que estava sucedendo a Moisés, que havia sido recolhido pelo próprio Deus, a como ele deveria fazer para prosperar e ser bem-sucedido em sua jornada, em sua caminhada, em seu desafio de levar avante a obra iniciada por Moisés, de tirar aquele povo ali do Egito e os levar até a terra prometida. E o Senhor diz ali a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Qual era a chave do sucesso da empreitada de Josué? Observar, ter próximo, meditar na palavra do Senhor, na Bíblia, meditar nas Escrituras, meditar na lei de Deus, meditar nos mandamentos do Senhor. Se ele assim o fizesse,
se ele assim observasse, se ele assim obedecesse, então, como consequência, o seu caminho teria prosperidade e ele teria sucesso. A mesma observação é feita pelo salmista, no Salmo de número 1, versículo 2 e versículo 3. Quando ele fala a respeito do justo e do procedimento que ele deve ter, e aonde ele declara: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Mais uma vez, nós vemos aqui o selo da qualidade, que é o meditar, o observar, o obedecer à lei do Senhor. O apóstolo Paulo, falando novamente ao pastor Timóteo, seu filho na fé, ele diz o seguinte: que pregues a palavra, pregues a palavra. Não fique inventando coisas, não fique ocupando espaço com coisas que não produz absolutamente nada. Pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Qual é o segredo do obreiro aprovado? Permanecer dentro das Escrituras Sagradas. Tudo que nós precisamos saber com relação ao tempo presente, com relação ao tempo futuro, e por curiosidades, com relação àquilo que já passou, ou como foi o início das coisas, já está dentro das Escrituras Sagradas. O Senhor já estabeleceu tudo daquilo que nós precisamos. Portanto, pregues a palavra. Quer ser um obreiro aprovado? Esteja dentro da palavra. Em sexto, porque a Bíblia é a nossa fonte de crescimento? Porque ela é a nossa fonte de esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4 declara: porque todas as coisas que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. É importante perceber que a forma final em que as Escrituras permanecem como autoridade é a forma escrita. Foram as palavras de Deus escritas em tábuas de pedras que Moisés depositou na Arca da Aliança. Mais tarde, Deus ordenou a Moisés e aos demais escritores que o seguiram que escrevessem suas palavras em um livro, conforme lemos em algumas passagens bíblicas. Por exemplo, Josué 24, 26, diz lá: e Josué escreveu estas palavras no livro de Deus. Em Isaías capítulo 30, versículo 8, está lá escrito: vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até ao último dia,
para sempre e perpetuamente. Jeremias capítulo 30, versículo 1 e versículo 2 diz: a palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que te tenho falado. Foi a escritura em forma escrita que Paulo disse ser inspirada por Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada. E em sua primeira carta a Coríntios, capítulo 14, versículo 37, ele ainda declara: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. É razoável concluir que Deus, em seu infinito conselho e sabedoria, preparou, providenciou e preservou que a sua mensagem deveria estar em forma escrita. Conforme disse o Dr. Kaiser, os livros representam o melhor meio de preservar a verdade e sua integridade e transmiti-la de geração a geração. A memória e a tradição não merecem confiança. Portanto, Deus agiu com a máxima sabedoria e também do modo normal, dando ao homem a sua revelação em forma de livro. De nenhuma outra maneira, pelo que podemos ver, podia ter ele entregue aos homens um ideal infalível que estivesse acessível a todos os homens e que continuasse intacto através dos séculos e do qual todos os povos pudessem obter a mesma norma de fé e prática. Todos os elementos precedentes, como o ensino, a paciência constante e o consolo, qualidades estas que nos são transmitidas pelas Escrituras, nos infundem a uma esperança presente e a uma esperança escatológica, pois a esperança é um dos 3 grandes elementos da vida cristã que permanecem. E as Escrituras nos ensinam nessa esperança, levando-nos a confiar exclusivamente no Senhor. Porquanto tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Conta-se de um homem muito rico que no dia do seu aniversário convocou a sua criadagem à sua sala para os presentear. Colocou sobre a mesa diversas Bíblias e uma pequena quantidade em dinheiro e começou a perguntar a cada um deles: o que prefere, esta Bíblia ou este valor em dinheiro? Pela ordem, o cocheiro foi o primeiro a se apresentar e disse: eu gostaria de receber a Bíblia, mas, como não aprendi a ler, o dinheiro me será mais útil. Em seguida, entrou o jardineiro, que disse: minha mulher está adoentada, e por esta razão tenho necessidade do dinheiro. Em outra circunstância, escolheria, sem dúvida, a Bíblia. A cozinheira, que foi logo a seguir, respondeu: eu sei ler, porém, nunca encontro tempo para sequer folhear uma revista, porquanto aceito o dinheiro. Finalmente, chegou a vez do menino de recados. Sabendo que era bastante necessitado, o patrão adiantou-se em dizer-lhe: certamente você também irá preferir dinheiro,
para comprar um sapato novo. Não é isto, meu rapaz? Ao que respondeu aquele menino: estou precisando muito de um sapato, mas vou preferir a Bíblia. Sempre quis ter uma. Minha mãe me ensinou que a palavra de Deus é melhor que o ouro. Ao receber a sua Bíblia, o rapaz imediatamente a folheou e encontrou dentro dela um gordo cheque. Seus olhos se encheram de brilhos e ele agradeceu efusivamente pela grata surpresa. Os outros criados ficaram curiosos para saber de quanto era o cheque, mas, envergonhados, não se atreveram a perguntar. Concluindo a mensagem desta oportunidade, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é a nossa fonte de crescimento, pois ela é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela é viva e eficaz. Ela é o alimento espiritual da alma. Ela é o selo de qualidade do obreiro aprovado. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, é a nossa fonte de crescimento, pois ela é a nossa fonte de esperança. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, o Senhor nos deixou um profundo alerta, aonde ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 8, deixou também algo que deve refletir a cada dia na mente de um autêntico cristão. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Que possamos lembrar que o livro que deve dirigir as nossas vidas, que o livro que deve ser de regra, fé e prática, e que não contém nenhum erro, e que é o livro que, mesmo que nós partirmos, continuará sempre atual, sempre à frente da humanidade. É a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Portanto, ele é, deve ser e continuará sendo a fonte de crescimento de todos aqueles que verdadeiramente desejarem se aproximar da vontade de Deus para as suas vidas. Que Deus ricamente te abençoe.